Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno. Estamos indo para a nossa aula de número 7 do nosso curso sobre como se tornar um analista de dados. Então indo de zero, do absoluto zero, até o conhecimento suficiente para se tornar um analista de dados profissional. Estamos falando agora sobre SQL, que é a linguagem de programação da análise de dados. É a forma como esses analistas conversam com as bases de dados. E nessa aula vamos começar a entrar em queries mais complexas, em consultas mais complexas, porque elas já vão imitar um pouco mais como é o dia a dia de um analista de dados. E também vamos falar um pouquinho sobre visualizações de dados e os dashboards, que são geralmente os resultados. Dificilmente o analista de dados vai apresentar uma query ou uma tabela como resposta a um problema, mas sim uma visualização ou um dashboard, que é um conjunto, um painel, na qual você tem um conjunto de visualizações que algumas vezes podem ser até interativas, na qual você vai interagindo com o gráfico. Eu aposto que você já viram algum site ou alguma reportagem na qual tinha um infográfico ou alguma coisa assim, na qual era interativo. Você podia brincar com os dados, mexer, fazer alguns ajustes para conseguir chegar em resultados diferentes. Falando sobre isso, eu tenho esse livro aqui, que é do Alberto Cairo, que fala só sobre visualizações de dados. Esse cara é um especialista nesse ramo e o livro é extremamente complexo. Ele fala sobre diversos tipos de visualizações, como tornar as visualizações mais fáceis de entender. Você tem até visualizações mais complexas aqui. E é, na verdade, uma arte. A ideia de mostrar esse livro é só para mostrar para vocês que tem muito conhecimento sobre essa área de visualizações. É realmente uma área que tem muito a ser estudada, porque visualizações elas têm tudo a ver com como os seres humanos interpretam informação. Então vai desde das cores que você utiliza, de como você mostra um certo tipo de informação, seja com uma figura, seja com um gráfico de linhas, de barras, um gráfico 3D, uma coisa diferente, um mapa. Então existem diversos tipos de visualização. Só para mostrar para vocês, vamos abrir aqui a internet, vou mostrar aqui para vocês um link que eu tenho dessa D3, ou D3, que é uma das bibliotecas de criação de visualizações mais populares da internet. É um projeto que tem diversos tipos de visualização, desde mapas aqui, a gente tem uns mapas muito loucos, até gráficos de bolha, que a gente consegue ver aqui, na qual o tamanho da bolha também vai ser proporcional aos dados. Então existem diversos tipos de visualizações que vão trazer diversos tipos de interpretabilidade aos dados. Então a ideia aqui era só mostrar para vocês que tem diversos tipos. Então vou voltar lá para o meu WordPad de visualizações e pela minha experiência é algo que você vai pegar ao longo do tempo, conforme você for apresentando diversos dashboards e deixando as pessoas criticarem o seu trabalho, te falarem o que funciona e o que não funciona, você vai chegar em resultados melhores. Então vão existir situações na qual você vai apresentar os dados e as pessoas simplesmente não vão entender. Elas vão olhar e falar, cara, eu não entendi o que você escreveu aqui, ou de onde está a informação. Ou elas vão ficar procurando, caçando informação. E aí são sinais de que o seu dashboard não é o ideal, porque o ideal é você encontrar todas as informações que você precisa sobre um determinado tópico dentro de uma empresa. Por exemplo, no caso do e-commerce, os pedidos, todas as informações que eu preciso a respeito dos pedidos. Isso varia de time para time, de demanda para demanda. Quais são os problemas que a sua empresa está passando. E é nessa hora que é legal vestir o chapéu de dono ou dona do negócio e olhar e falar, beleza, se eu fosse o dono, que tipo de informação eu gostaria de ter ali à mão que eu conseguisse consultar facilmente? E qual o melhor jeito de mostrar essas visualizações? Geralmente a gente tem times que trabalham remotamente, por exemplo, eles têm que utilizar o celular. Então o meu dashboard tem que ser algo que seja compacto o suficiente para ser mostrado no celular. Alguém consiga puxar no celular ali rapidamente. Ou às vezes é o tipo de informação que eu tenho que enviar por e-mail. Então seria legal automatizar esses envios de e-mail, que nós vamos também ver mais para frente. Ou fazer dashboards que são mais complexos, que são interativos, que você consegue filtrar os dados de uma maneira que consiga servir para diversos tipos de usuário. E aí por aí vai. Então tem diversas formas de se apresentar os dados e a gente vai começar a explorar um pouquinho isso aqui agora. Bom, já falei demais, vamos só mapear um pouquinho aqui para finalizar. A gente tem o dia a dia do analista de dados, começa com as queries, tem os problemas primeiro, acho que no ponto zero é os problemas. Aí os problemas vão gerar consultas aos bancos de dados para essa extração de tabelas de dados.
E essas tabelas vão poder ser a base para visualizações. E aí as visualizações são diversas e elas podem ser compiladas num dashboard, num painel. Então é mais ou menos esse o caminho que a gente trabalha. Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa... Vou fechar aqui. E vou mostrar aqui para vocês as nossas queries. Bom, vamos lá. Estamos aqui na nossa plataforma. E agora eu vou mostrar aqui a ontologia, o mapa da base de dados que a gente está usando nesse curso para vocês relembrarem. Então a gente tem aqui os pedidos, os itens dentro dos pedidos, produtos. Então tem diversas informações que podem ser mostradas num dashboard. Vamos focar nos pedidos porque se eu tenho uma empresa de e-commerce, eu gostaria muito de saber quais são os pedidos que estão entrando, quais são os produtos que estão saindo, qual o preço médio, quanto de receita eu estou ganhando numa semana, no mês, se isso está crescendo ou não está, para acompanhar ao longo do tempo, para ver se isso tá indo, se o negócio está indo bem ou não. Então vamos trabalhar um pouco mais nessas informações mais genéricas, mais gerais sobre um e-commerce. E aí depois a gente entra mais nos detalhes. Então, vamos explorar os nossos pedidos. Vou abrir aqui uma query simples, que é para a gente relembrar o esquema da base de dados, as colunas. Da tabela, orders, ó, faltou from aqui, from orders, limit, pegar só as primeiras linhas porque eu só quero relembrar aqui como a tabela aparenta. Então aqui temos a tabela, temos os pedidos, se foram entregues ou não, quando esses pedidos foram feitos e qual é a data de entrega para o cliente, qual a data de entrega para a transportadora, e qual que era a data estimada de entrega para o cliente no final das contas. Então a gente tem vários tipos de informação aqui, só não tem os valores de receita, de preço. Esses aí a gente se encontra na tabela Order Items, que são os itens de um pedido. Então se eu abrir aqui, eu tenho aqui os preços de cada pedido, de cada produto dentro de cada pedido. Um pedido pode ter mais de um produto, conforme a gente sabe de um e-commerce. Então seria legal compilar essas informações, né? Se a gente está olhando a entidade produto, não. Se a gente está olhando a entidade pedido, seria legal ter todas as informações a respeito do pedido. As informações mais relevantes. Eu acho que uma das mais relevantes é qual o preço total daquele pedido, qual o ticket médio daquele pedido. Conforme a gente já viu na outra aula, a gente vai misturar essas duas tabelas rapidamente para pegar o ticket médio do pedido. Ou o ticket do pedido, né? O ticket médio seria ao longo de um grupo de pedidos. Poderia utilizar a query da aula anterior? Com certeza, mas vamos criar do zero de novo, tanto para refrescar a memória como para a gente usar um ângulo diferente. Então existem diversas maneiras de se fazer uma query para uma base de dados. Vamos usar algumas outras técnicas aqui. Então, não posso fugir muito do left join, porque eu tenho que misturar essas duas queries para pegar as informações tanto da tabela de pedidos como da tabela de items, order items. Então vamos aqui criar uma left join. Então vamos trazer os preços para a tabela de pedidos. Então aqui o left join vai ser sobre order items. Vou dar um nome aqui, items, vou chamar só de items. Não, vou manter order items só para facilitar aqui o entendimento. Aí eu tenho que falar onde que vai linkar essas duas tabelas. A gente sabe que é no Order ID. Por que eu sei disso? Tá na ontologia aqui. Já falou para mim que é o Order ID que linka as duas tabelas. Quando foram feitas essas tabelas, foi levado em conta isso aqui. Esse tipo de coluna. Então, Order Items, .order ID. Aqui eu tenho já linkei as duas. Se eu puxar com asterisco, ele vai me trazer todas as colunas de todas as tabelas. Não é exatamente o que eu quero. Vamos ver aqui, vou começar a definir o que eu preciso. Preciso do Order ID, que é o ID do pedido, porque depois eu posso contar quantos pedidos eu tive, certo? Eu preciso também das datas, né? Eu preciso também das datas, já não lembro como era a tabela. Não tem problema. Eu vou aqui um pouquinho para baixo, só para relembrar. A gente coloca ela, a gente gera ela novamente. Coloco aqui. Só para relembrar o nome das colunas, que é importante. Então, eu vou pegar aqui quando foi feito o pedido. Order Purchase Timestamp. Quando a gente vai chamar de Create Date, que é a data de criação do pedido. A gente vai usar também... a
Aqui eu acho que seria legal ver qual tá sendo a demora da minha. Vamos dizer que eu estou com uma transportadora, eu quero avaliar também como que essa transportadora está performando, qual que é a performance dessa transportadora. E aí eu posso legal comparar aqui qual que é a diferença de dias entre o estimado e o que aconteceu de verdade. A gente pode fazer. Como que eu posso fazer? Subtraindo uma da outra. Dados de data são assim como no Excel, são números. Então eu posso subtrair um número do outro, ele vai me dar a diferença. Então vamos fazer aqui o experimento. Orders, estimated delivery date, que é a data de estimada de entrega, menos order delivered customer date, a data de entrega para o cliente. Então, se a data de entrega foi antes da data estimada, esse número vai ser positivo, porque a data menor vai ter um número menor. Então, essa aqui vai ser maior. Eu estimei que ia entregar numa data maior, mas entreguei numa data anterior. Então, eu estou positivo, eu tô com uma entrega antecipada. Se for negativo, significa que eu atrasei, eu cheguei atrasado. Poderia ser o inverso? Poderia, é só uma questão de nomenclatura e vai impactar na visualização lá na frente também. Então, lá na frente, quando eu apresentar esses dados, eu tenho que explicar que o positivo significa eu antecipei e o negativo significa que eu atrasei, eu passei da linha. Talvez o inverso seja mais fácil das pessoas entenderem, mas a melhor forma é fazer de um jeito, mostrar e pegar um feedback das pessoas, uma resposta do que elas acham, e aí qualquer coisa é só vir aqui e trocar. É bem simples. E aí eu coloco aqui como delay, como atraso. Faltou a vírgula aqui, tem que sempre pôr a vírgula, senão vai dar erro. Tá, eu tenho um atraso e vamos também usar vamos pegar aqui o preço. Por quê? Porque a gente fez o join aqui, né? A ideia do join era pegar o preço dos pedidos. Como que eu faço o preço? O preço do pedido é a soma dos preços dos produtos dentro do pedido, dos itens. Então eu vou somar order items ponto price, que é o preço do item, somar tudo dentro do pedido. Aí eu vou ter que agrupar pelo pedido. A gente vai chegar lá. Então aqui eu posso chamar de total price. Não estou levando em conta o frete ainda. Mas beleza, aqui já vai me mostrar isso aqui. Se eu rodar, vai dar erro. Por quê? Porque ele vai falar, beleza, você quer... já tem vários erros, né? Tem aqui primeiro, order ID. Dessa linha aqui, 2. Ele já fala, linha 2. Tá ambíguo. Qual order ID que você está falando? Já caiu no mesmo erro da outra vez. Orders. Pegar do orders. Da tabela A. Sempre da tabela A, que é uma maneira de não se perder. Então se eu rodar aqui, vai dar um erro também. Porque eu não tô... Se eu estou usando uma soma, eu estou agrupando linhas. Eu tenho que mostrar qual que é esse grupo. Como que eu estou agrupando as linhas? Por pedidos. Então, todas as colunas que não estão dentro de uma função que agrega, como uma soma, como uma média, como o count, eu preciso, de alguma forma, aparecer no group by. Então, vou colocar aqui o group by. E aí eu vou colocar aqui essas 3 colunas. No group by eu posso usar o apelido. Eu coloquei aqui o alias, o apelido. Posso usar o apelido, sem problema algum. Então, vamos lá. Eu vou copiar aqui o meu group by. E eu vou usar os apelidos. Create date, delay. O Postgres, eu não sei porquê, mas no group by funciona. Fora do group by, não funciona. Então aqui está pedido, data de criação, o delay, o atraso. Se o atraso não é um bom nome, né? Porque o atraso ele é algo... conforme for negativo, ele quer dizer que o atraso é negativo. Então, acho que aqui não tá legal. A gente pode colocar aqui... a gente pode inverter, na verdade. Por que inverter? Porque aí o atraso vai ficar... O atraso positivo significa... Vamos ver. O atraso negativo significa que eu antecipei. E o atraso positivo significa que eu atrasei. Então, acho que faz mais sentido. Tá vendo como é tudo uma questão de interpretação também. Então, vamos fazer dessa forma. Delay é atraso. Um delay negativo significa que eu antecipei. Um delay positivo é o atraso. Um atraso positivo. Então, posso deixar aqui assim, como atraso. Então, legal. Mas aqui eu tenho diversos tipos de atraso. Se eu quisesse mostrar isso numa visualização, como eu faria? Tem diversos jeitos. Se eu quisesse mostrar num gráfico,
ficaria difícil. Como que você consegue visualizar isso? Uma maneira que as pessoas usam é colocar os que a gente chama de buckets, que é você colocar em diversos espaços, intervalos. Então vamos abrir aqui o Paint, que eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Então eu tenho um atraso aqui. Deixa eu colocar aqui. Atraso. Eu posso ter diversos grupos. Eu posso fazer aqui um gráfico que ele vai ser assim. Ele vai ter aqui diversos grupos. Aí aqui eu posso ter atraso até 5 dias, até um dia. Atraso de um dia, de 1 a 10 dias, sei lá, de 1 a 10 dias. E atraso maior que 10 dias, que aí é complicado. E aqui são atrasos comparado ao valor estimado pela transportadora. Por quê? Porque para o cliente o que importa é o estimado, certo? Quando eu vou comprar na internet, se você me falou que vai entregar dia 2, eu espero que chegue dia 2. Se chegar dia 3, você me atrasou um dia, porque você me falou dia 2. Então é sempre conforme o estimado. Então eu posso usar isso aqui. E aí eu vou ter as colunas aqui, dependendo de quanto que eu tenho de pedidos. Né? Posso ter menos aqui, por exemplo. Aí eu tenho minhas colunas. Isso aqui é um jeito de mostrar os atrasos, uma visualização. Então vamos tentar montar isso aqui. Então vou voltar aqui. Então legal. Então para criar esses grupos do atraso, eu vou precisar usar uma função que a gente já usou, que é o case. Case. Por quê? Quando o delay for abaixo de 0, significa que não teve atraso, foi entregue antes do estimado. Quando é entre 0 e 5, por exemplo, vamos só colocar 0 e 5 e maior que 5. 0 e 5, a gente vai colocar num grupo. Quando for maior que 5, a gente vai colocar no outro, então a gente consegue monitorar o que foi entregue antes do estimado, o que está ali entre 5 dias de atraso e o que está maior que 5 dias. Então, legal. Porém, se eu fizer case when delay, o delay, primeiro que o delay é um intervalo, né? Então eu tenho que extrair os dias do intervalo. Legal, mas o delay é uma coluna que eu não criei ainda. Eu teria que usar esse termo aqui. E aí tornaria o código bem pesado, bem grande. Porque eu teria que replicar isso várias vezes. Então, uma forma de você trabalhar isso é mais simples, criar uma tabela em cima disso. Então, lembra das subqueries que a gente usou? A gente pode chamar isso aqui de uma tabela. E aí dentro dessa tabela existe a coluna delay, coluna total price, então eu posso chamar essas colunas. Agora eu não poderia, porque essa coluna não está dentro do orders nem do order items. Então uma forma de utilizar, de fazer isso é utilizando a cláusula with. And with é bem fácil de utilizar, eu só vou vir aqui em cima, vou dar um enter aqui. Você faz with, aí você dá um nome para a tabela, vamos chamar essa tabela aqui de... vou até usar em português. Pedidos completos. S. Aí você dá você usa o AS, aí você abre parênteses, e aqui dentro do parênteses você coloca a query. Então eu vou só copiar e colar. Vamos lá, copiar. Recortei aqui e vamos colar aqui dentro. Vou dar um tab também para ficar mais fácil de ver. Aí pronto, ó. Eu tenho pedidos, e pedidos significa isso. Se eu quisesse criar uma outra tabela, eu poderia pôr uma vírgula aqui, aí colocaria tabela 2, AS, abre parênteses. E aí agora quando eu fizer um select aqui embaixo, vou tirar o vírgula aqui, select, eu posso chamar a tabela lá em cima, posso chamar a tabela pedidos completos, porque essa tabela agora existe. Eu inventei ela apenas para essa query, e essa é uma maneira de quebrar as queries. Então vamos aqui no nosso WordPad, rapidamente para falar sobre a cláusula with. Cláusula with. Então, a cláusula with, ela tem essa estrutura que eu falei para vocês. With, aí eu vou colocar aqui tabela 1, vou colocar uma query, aí eu vou pôr vírgula aqui, tabela 2, eu vou declarar uma tabela 2, AS, vou colocar uma outra query, query 2, e por aí vai. Eu posso criar quantas tabelas eu quiser, e aí eu posso criar uma query normalmente aqui. Posso ser um select, por exemplo, e aí eu posso chamar a tabela 2, ou a tabela 1. Posso fazer uma join com a tabela 1, por exemplo. Posso fazer uma join com a tabela 1 aqui, por exemplo, e aí vai embora. Então,
essa estrutura da cláusula with. Posso declarar as tabelas aqui, essas queries. Então aqui, ao invés de usar a query aqui, por exemplo, que a gente viu na aula passada, que no caso seria essa aqui, né? Eu pegaria essa query aqui e eu colocaria aqui, certo? Que é o que a gente usou. Que aqui essa query pode ser um select também. Eu posso fazer um select from products, por exemplo. Aí essa aqui, em vez de... aqui pode ser um select from orders. Então aqui eu posso ter essa estrutura na qual eu tenho duas queries aqui. Essas queries elas poderiam aparecer aqui também. Eu poderia copiar e colar aqui. Mas ao invés de fazer isso, porque imagina que essa query aqui fosse muito grande, de diversas linhas. Essa query principal ficaria muito grande. Então para quebrar o código e ficar mais legível, eu posso usar o with aqui. Eu simplesmente chamo de tabela 2, que eu dei um nome para ela lá na frente. Então é bem simples. É como se criasse um apelido para uma query. É bem simples. Então, sem mais delongas, de volta para cá. Temos aqui o nosso pedidos completos, que é uma tabela que eu inventei, que é essa aqui de baixo. E aí dentro da pedidos completos a gente tem essas colunas aqui que me interessam. Então agora eu posso criar minha query, que é, na verdade, bem simples. Eu vou chamar o order ID. Vou chamar o createDate, delay. E aí o delay eu posso usar o case when agora. Agora eu posso usar o case when. Então when delay. O delay é um intervalo, eu preciso extrair o dia. Como que extrai o dia de uma data ou intervalo? Bem simples, a gente já viu na outra aula. É o extract no Postgres. Aí eu falo o que eu quero o dia, day, from, delay. Aí se isso aqui for menor que 0, então antecipado, que é ou melhor, entregue no prazo. Foi no prazo. Entregue no prazo. Quando? Aí eu posso copiar de novo aqui. Se isso aqui for maior que 0, menor ou igual a 0, foi no prazo. Maior que 0 e isso aqui for menor que, vamos dizer assim, 5 dias. Aí eu posso usar duas condições, pode usar 3, 4 no seu when. Quando todas as condições fizerem acontecerem, ele vai trazer o que tiver no then. Então aqui no then vai ser até menor que 5. Até 5 dias de atraso. E quando for maior que 5, maior ou igual a 5, aí é maior que 5 dias. Posso colocar um when aqui também, escrever, ou posso colocar o else, que é... Por que o else? Porque se for menor que 5 e maior que 0, vai cair aqui. Se for menor que 0, vai cair aqui. Então não tem outra condição. Se for maior que 5, aí vai para o else. Então se for aí mais que 5 dias de atraso. Então não precisa escrever de atraso porque a coluna chama atraso. 5 dias. Aí eu dou um end para terminar o meu case. Dá um nome para essa coluna. Então essa coluna vai se chamar delay buckets. E faltou o price. Total price. Da onde que vem essa informação? Dessa tabela. Como ela chama? Pedidos completos. De pedidos completos. Aí eu vou dar um execute aqui. Então tá. E aí, legal, tudo no prazo aqui. Se eu quisesse mostrar alguma coisa que tivesse atrasado aqui, é bem simples. Eu posso tirar o limit aqui, porque aí ele vai me trazer tudo. E eu coloco o limit aqui embaixo. Porque aí ele não vai me trazer tudo de pedidos completos. Agora, pedidos completos tem todos os pedidos. Então, vamos tentar agora usar só um limit de 10 ali. E vamos trazer onde delay buckets. Eu acho que o delay buckets eu não posso usar na cláusula where, porque o where ele não usa o apelido. Eu preciso escrever isso aqui no where para conseguir trazer. O que é complicado. Mas eu posso usar aqui o delay. Delay maior que... eu posso usar a quantidade de dias aqui, né? Vamos trazer aqui. Quantidade de dias do delay maior que 5, por exemplo. Então, vamos rodar aqui. Vou executar tudo. Aí ele me trouxe alguns exemplos, os 10 primeiros exemplos, na qual é maior que 5 dias. Então, ele trouxe aqui.
Os dias são maior que 5, então já aparece mais que 5, legal. Então tá bacana. E se eu quisesse aqui, rapidamente falando de uma outra cláusula, por exemplo, os pedidos aqui em cima, só trazer pedido no qual o ticket médio fosse... Vamos esquecer um pouquinho isso aqui. Vamos copiar essa aqui. Vamos aqui para baixo. Vamos aqui para baixo. Vamos voltar na nossa query aqui. Se eu quisesse os pedidos na qual o total price, vamos voltar aqui nessa query só para mostrar para vocês uma outra coisa. Eu não uso muito essa cláusula, mas eu vou explicar para vocês. Se eu voltar aqui nessa query, são o que a gente estava usando agora. Se eu quiser só os pedidos que fossem maior que R$100, por exemplo, vamos pegar só os pedidos maiores que R$100. Aí eu teria que usar o where. Então onde que o where vem? O where vem aqui. Where. Aí o total price maior que R$100. Porém, conforme eu falei na cláusula where do Postgres, não posso usar o apelido, tem que usar o valor total aqui. O valor anterior. Então colocaria o soma aqui, daria 1, enter. Aí ele fala aqui, ó, aggregate functions, sum, por exemplo, não são permitidas no where. Putz, e agora o que eu faço? Bem simples, é só copiar isso aqui, ó, eu não lembrava, pra falar a verdade. Falei, puta, mas... Então como eu faço? Eu copiei isso aqui, abro o Google, aí eu digito aqui, ó, colo no Google e coloco o Postgres no final ou no começo. Geralmente é bom colocar no começo, Postgres. Ou PostgreSQL. Aí já vai falar, ó, como evitar esse erro. Putz, exatamente o que eu estou procurando. Ó, a pessoa colocou uma aggregate function dentro do where, o count, por exemplo. Eu usei o sum, mas a ideia é a mesma. Aí tem aqui ó, a resposta. Substitui o where por having. Assim, tá vendo? Então, beleza, vamos testar. Volta aqui, então, colocar having em vez de where. Having é uma outra cláusula que é também um filtro, mas é um filtro na qual eu posso usar funções agregadas. Então é a mesma ideia. Então se eu rodar isso aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque o having ele é uma cláusula que vem depois do group by. Eu agrupo primeiro e aí eu posso, dentro do group by, eu posso colocar o having. E aí eu coloco aqui. Então, pronto, resolveu. Aí já me trouxe só pedidos com os 10 primeiros pedidos, porque é um limit, com o valor acima de R$100. Legal. Então, só para mostrar para vocês que o having, ele também ele é bem utilizado no group by. Porém, isso aí se você fosse fazer uma query inteira, né? Fazendo a mesma query, todas as informações, todos os detalhes. Então, só mostrando para vocês. Então, rapidamente, só para voltar aqui, vamos falar da cláusula para deixar anotado, né? Opa, para deixar anotado, vamos aqui, cláusula having. Então a cláusula having eu tenho um select, aí eu vou colocar o nome das colunas, from, tabela, eu tenho o where opcional, tenho o group by, aqui eu tenho o join também, o join, left join, que é opcional também, tem o group by e tem o having. Aqui embaixo. Então essa é a ordem dentro do Postgres. No Postgres. Postgres ou Postgres assim também funciona. Então essa é a cláusula, só para mostrar para vocês. O having vem sempre depois do group by. Dificilmente utilizado, para falar a verdade. Eu pelo menos não uso muito porque você pode usar o where simplesmente ajustando a sua query. Você pode usar o if, lá que eu mostrei. Usar esse group by primeiro, agrupar primeiro, aí depois você filtra depois. No final das contas, a própria base de dados vai interpretar o seu código da maneira mais eficiente. Então, usando having ou usando where, a princípio não tem muito problema. A não ser que você tenha muita informação, muitos dados para processar, é legal dar uma pesquisada para ver qual código é mais eficiente. Tá? Mas geralmente a máquina ela vai definir, ela vai entender o que você quer e vai trazer da melhor maneira. Então, vamos voltar lá para a nossa tabelinha aqui. Então, legal. Voltando aqui. Poderia usar mais um with aqui para conseguir chamar essa aqui de uma outra tabela? Poderia criar isso aqui, criar um outro nome na qual eu poderia fazer esses filtros. Por exemplo, aqui. Também é permitido, porque agora se eu crio
é uma tabela chamada Produtos Completos 2, ou uma tabela nova aqui, Produtos Completos com o Delay, por exemplo, Buckets, aí eu posso usar o Delay Buckets. Eu acho que não carregou aqui, né? Vamos executar tudo aqui para mostrar para vocês novamente. Aqui eu tenho Delay Buckets, então posso chamar essa tabela aqui de tabela 2, por exemplo? Poderia, tá? Então legal, tem aqui os delays, então legal. Agora eu poderia, agora que eu tenho o bucket, eu posso agrupar, posso contar quantos pedidos eu tive por semana, por exemplo, né? Então aqui vamos criar mais uma coluna aqui, que é a semana. Então vamos aqui, eu vou extrair week from create date e vou chamar de week. Posso chamar de week ou create week? Create week, para ficar mais claro. Fazer a mesma coisa com ano. Create year. Pronto. Aí eu já consigo executar isso aqui. Aí eu tenho a semana do ano, o ano, tá certo? Tá com um decimal aqui, mas você consegue ver que é 2017, 2018. E pronto, já tenho as informações suficientes para conseguir agrupar essas informações, para agrupar os meus pedidos. Como que eu agrupo? Bem simples. Vamos chamar aqui, se eu chamar aqui de pedidos completos, vou chamar aqui de pedidos, porque eles não estão completos ainda. Então eu vou trocar aqui, pedidos, e agora vou chamar isso aqui, vou cortar, criar uma vírgula, e vou chamar isso aqui de pedidos completos. Por que completos? Porque agora estão completos com todos os dados que eu preciso. Aí é isso aqui, que eu mostrei anteriormente. Então pronto. Essa é uma maneira dinâmica de se construir as queries que eu estou mostrando para vocês. Então, pedidos é o quê? É o orders com order items, juntou e usei um group by para agrupar, calculando o delay. E aí aqui, o que eu fiz? Agora eu quebrei essas informações porque eu preciso da semana, do ano e do buckets para conseguir plotar isso num gráfico. Aí eu venho aqui e criei. Novamente, poderia ter feito isso tudo de uma vez? Poderia ter feito tudo de uma vez, tranquilamente. Seu código vai ficar bem grande e complicado de ler. Aqui eu quebrei. Então beleza, agora eu tenho meus pedidos completos aqui, com todas as informações que eu precisava. Então agora eu posso começar minha query aqui. Então vamos agrupar esses pedidos. Então aqui eu tenho total orders, que é todos os pedidos. Aí eu posso ter quanto que eu ganhei de receita, qual que é o ganho de receita no produto, sem contar o frete, conforme eu falei. Então eu posso somar todos os total prices de todos os pedidos. Eu posso chamar aqui de total revenue, que é a minha receita total. Falta a vírgula aqui. Tenho a receita total. Aí agora eu posso quebrar isso aqui por buckets e semanas e anos. Então eu posso colocar aqui, ó, create week, create year e delay buckets. Não preciso mais do delay porque eu quero só visualizar por buckets. Então, legal. Da onde que eu estou tirando essas informações? Dessa tabela aqui de baixo que ela chama pedidos completos. Porque eu acabei de colocar, dar um nome para ela. Legal. Vamos filtrar aqui. Create year igual a 2017. Tá vendo como o código fica bem mais legível? Se eu quisesse pôr o create year, eu teria que copiar isso aqui e colar aqui. Porque se eu quisesse usar dentro dessa query e colar no where. E se eu quisesse usar dentro dessa query, eu teria que pegar isso aqui, substituir dentro do create date e fazer tudo de novo. Então, conforme eu falei, quebrando em códigos, eu posso chamar aqui agora facilmente create year, porque eu já defini anteriormente. Ficou muito mais legível, a minha query ficou bem mais pequenininha. Então, tenho aqui o que eu precisava. Posso usar, vou além, vou usar uma que a gente já viu, order by. Por quê? Porque eu posso... primeiro eu tenho que agrupar. Group by. Por quê? Porque eu estou usando funções que agregam. Então, beleza, vou agrupar aqui nas outras colunas. Todas as outras colunas ou está dentro de uma função que agrega ou está dentro do group by. Geralmente é assim que funciona. E order by, aí já é opcional. Posso ordenar por create week. E delay buckets, vamos lá. Por que não pelo ano? Porque eu já filtrei aqui o ano. Só 2017. Vou executar. Aí aqui vamos levantar um pouquinho para ver. Tem a quantidade de pedidos, quanto veio de receita. E eu tenho dentro dos 3, para cada semana, eu tenho os diversos buckets. Então, mais ou menos isso, conforme eu posso trabalhar os meus dados. Então, legal. E para criar uma visualização disso aqui?
Então, tem diversos ângulos. Eu posso usar o Create Week ou Delay Buckets. Então, vamos criar duas visualizações aqui. Então, a primeira é... Vamos combinar isso numa visualização só, que é melhor ainda. Então, dentro eu tenho as semanas do ano, certo? No X, as semanas. E aí no Y, eu vou colocar o total de pedidos. Então aqui eu já tenho meus pedidos, ó, conforme eles vão pelas semanas. E vai até a semana, ó, 52, que é a última semana do ano. Então aqui tem meus pedidos, legal. Posso agrupar eles por Delay Buckets, por exemplo. E aí eu posso criar um stack. Então aqui, ó, eu tenho no prazo, posso até mudar a cor, né? No prazo vermelho, pô, no prazo é bom, né? Então, seria legal até... como eu troco a cor aqui? Vamos ver aqui. Colors. Então, no prazo é algo bom, é verdinho. Até 5 dias, ele é laranja. E aí, passou de 5 dias, é vermelho porque tá muito ruim. E essa ordem também não tá legal, precisaria trocar essa ordem. A gente vai aqui em séries, a gente vai trocar a ordem aqui. Primeiro, no prazo é o verdinho. Não, o contrário, né? No prazo, mais embaixo. Então, no prazo aqui embaixo. Aí o laranjinha é o até 5 dias e o vermelho é o que passou de 5 dias. Então, legal. Compilei as duas informações num gráfico só. Poderia ter feito 2 gráficos. Um gráfico só dos pedidos e outro gráfico com essa informação dos delays. Mas aqui eu já consigo compilar. Então, numa vez só eu consigo ver, ó, essa semana aqui a gente estourou de pedidos. E aqui, ó, eu tenho ó, essas semanas aqui, ó, eu tô com bastante atraso nos pedidos. Enquanto essas daqui eu tô com menos. Então, vou salvar isso aqui. E pronto, isso aqui seria o resultado final que eu poderia colocar no meu dashboard. Então, esse vai ser o primeiro gráfico do nosso dashboard. Então, o primeiro passo é salvar essa query. Então, aqui é Delay Buckets. Delay Buckets, que é os atrasos. Vou salvar isso aqui. Salvei e publiquei. Legal. E aí agora eu vou criar meu dashboard. Então eu vou novo dashboard. Vai ser e-commerce. E-commerce. Eu acho que tem traço. Não lembro se tem hífen ou não. Aí meu dashboard é um painel em branco. Só. Que legal. Mas, pô, agora tá na hora de colocar um texto aqui. Uma explicação. Dashboard. Que mostra dados do e-commerce. O list. Vou adicionar para o dashboard um texto. Legal. Opa. Vou colocar aqui. Informação aqui. E aí eu vou adicionar o Delay Buckets. O gráfico. Adicionar aqui. Então eu tenho os delays, ó. Vamos colocar aqui. Não, legal. E o ticket médio? Seria legal colocar também. Lembra da outra aula? Então vou adicionar aqui. Vou adicionar o ticket médio de 2017. Eu criei o de 2018 na aula passada, mas eu fiz agora rapidinho o de 2017 para mostrar para vocês, para ficar mais alinhado. Então aqui temos o ticket médio também. Pô, seria legal colocar isso aqui embaixo. Ou melhor, estender aqui a descrição. E aí eu consigo colocar aqui. Minha edição está feita. Eu tenho uma pequena descrição. O nome do dashboard é e-commerce. Tem uma descrição dele. É legal também colocar aqui. Geralmente a gente coloca dados para contato. Vou até colocar rapidinho aqui. Autor. Aí eu coloco Coloco aqui Jean do Aprendiz Moderno. E pronto. Aqui eu já coloquei aqui os dados do autor. É legal, porque quando a pessoa vê o dashboard, né, dentro da empresa, ela sabe que foi você que fez. Então, qualquer coisa, ela entra em contato. Se a informação estiver ruim, se a informação não estiver atualizada e tudo mais. Então, aqui estão as informações do nosso primeiro dashboard. Então, pessoal, por essa aula é isso aí. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa um like. Se inscreva no canal para receber notificações das próximas aulas. E compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.